A adoção no direito civil é o ato jurídico em que uma pessoa é permanentemente assumida como filha por uma pessoa ou por um casal que não são seus pais biológicos. Quando isso acontece, as responsabilidades e os direitos dos pais biológicos em relação ao adotado são transferidos integral ou parcialmente para os pais adotantes. Na maioria dos países, inclusive no Brasil, o filho adotado possui os mesmos direitos de um filho biológico. Recentemente, o país também passou por mudanças na lei de adoção, criando, dentre outras coisas, um cadastro nacional. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Liana Carvalho, que atua na 3ª Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente de Campina Grande. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Promotora, eu gostaria que a senhora nos explicasse quais as etapas que uma criança ou um adolescente passa até ser inserido no programa de adoção. Bom, primeiramente, antes de tudo, na verdade a lei prevê que a adoção é uma exceção. Primeiro a gente tem que tentar reintegrar a criança ou adolescente na sua família natural. O segundo passo é, caso isso não seja possível, procurar a família extensa, que são tios, avós, pessoas que têm vínculo sanguíneo e afetivo com aquela criança ou com aquele adolescente. Descartadas essas hipóteses, é que a gente pode falar no encaminhamento para adoção, através da destituição do poder familiar. É uma ação que compete ao Ministério Público entrar e só a partir da resolução disso é que a criança ou adolescente pode ser colocado no Banco Nacional de Adoção. Mas essa destituição do poder familiar, ela é uma questão muito delicada e tem critérios para isso. Não é tão fácil e requer uma atenção totalmente específica, assim, porque são casos de abusos sexuais ou físicos, são casos de consumo de entorpecentes ou de drogas, são casos de condutas que são contrárias à moral e aos bons costumes. Então, são casos de intervenção realmente severa do Estado que retira aquelas crianças para poder possibilitar a colocação em família substituta. Existe alguma demora nesse processo em que a criança é colocada no programa de adoção, a ponto dela correr o risco de passar a vida, a infância dela, a adolescência dela, institucionalizada, sem o convívio de uma família biológica ou adotiva? Existe uma demora pela cautela que se deve ser exercida, porque, como eu falei, o primeiro passo é a tentativa de reintegração na família natural, depois a busca pela família extensa e, em último caso, a colocação em família substituta. Mas se houver, por exemplo, a objeção da família natural, no caso da destituição do poder familiar, esse processo realmente pode demorar mais, se houver contestação. É muito de caso a caso, não dá para eu dizer especificamente quanto tempo, mas pensando nessas hipóteses, é que a lei prevê a questão do acolhimento familiar, não só institucional. A figura do acolhimento familiar é aquela onde são criados os lares temporários. Crianças ou adolescentes são inseridas em lares temporários enquanto aguardam a colocação em família substituta. Mas essas famílias, elas são triadas, são treinadas, existe um aperfeiçoamento e um acompanhamento, uma avaliação realmente daquelas famílias, se elas têm uma estrutura para receber a criança ou adolescente. Elas têm que se inserir nesse programa para fazer parte do acolhimento familiar, até para traumatizar o menos possível a criança ou o adolescente que será ali colocado. Mas isso ainda requer uma implementação do Estado, porque cabe ao Estado, muitas vezes, até remunerar essas famílias para que esse programa aconteça. Uhum. Quais as mudanças que a nova lei de adoção trouxe? Elas tornaram mais ágil esse processo? A nova lei da adoção, ela veio principalmente para regulamentar a adoção como uma exceção. Primeiro, a reintegração na família biológica, na família natural, depois a busca da família extensa. E só então a inserção da criança ou do adolescente no programa de adoção, na família substituta. E principalmente veio a tentar coibir práticas culturais existentes no nosso país. A questão da adoção à brasileira, onde um casal ou uma pessoa registra como sendo seu o filho que é de outrem. Existem vários crimes envolvidos. O principal deles é o previsto no artigo 242 do Código Penal, que é exatamente registrar como sendo seu o filho de outrem. Isso prevê a pena de até 6 anos de reclusão. E muitas vezes as famílias não estão atentas para esse fato, simplesmente acham que é mais fácil fazer assim. E a outra questão é a adoção dirigida, ou a adoção intuito personae, que é aquela onde a família
biológica entrega a criança ou adolescente para outra família a qual ela quer que adote o seu filho. Então, é uma negociação que acontece fora das portas da justiça e que isso a nova lei visa a coibir, até para evitar a inserção em famílias que não estão preparadas para aquilo ou para evitar a comercialização, para evitar que os menores virem objetos ou mesmo comércio. Então, a nova lei de adoção, ela traz apenas 3 exceções para essa adoção dirigida. A regra é que o casal ou a pessoa postule uma habilitação, entre num cadastro, existe uma fila a ser seguida e existe um entendimento, existe sempre uma busca da melhor opção, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o casal, uma conjunção desses fatores. Mas a lei nova só traz 3 exceções a isso, para garantir a adoção dirigida, que é no caso da adoção unilateral, quando um dos cônjuges ou parceiros já tem filhos e o outro quer inserir o seu nome naquele registro. Isso é possível. A segunda opção é quando há um vínculo consanguíneo e um vínculo afetivo já existente, por exemplo, uma tia que quer adotar um sobrinho que cria ele desde que nasceu. Isso aí também é uma exceção e é permitido, desde que judicializada a questão. E a terceira opção é quando a criança já é maior de 3 anos e existe um vínculo com aquela família e já existe a guarda ou a tutela judicial já deferidas. Fora essas exceções, as famílias ou as pessoas que adotam crianças sem ser pelo processo legal, sem ser pelo processo da justiça, elas, além de responderem criminalmente, elas podem perder a guarda dessas crianças? Sim, podem perder a guarda, sim, se isso for detectado que não foi a melhor opção, porque a adoção, ela segue sempre o princípio do melhor interesse do menor, da criança ou do adolescente. Uhum. E como é que funciona o trabalho do Ministério Público nesse processo de adoção? O que o Ministério Público faz? Cabe primeiramente ao Ministério Público entrar com a ação de destituição do poder familiar, para tirar exatamente a criança ou adolescente daquela família natural e acompanhar esse feito até o final. Depois, acompanhar o processo de adoção, tanto a habilitação quanto a judicialização da adoção em si, que é um processo à parte, que a entrada é dada exatamente pela família interessada e não pelo Ministério Público. E a última questão que é, com a nova lei, o acompanhamento do cadastro e que seja seguido rigorosamente, tanto a alimentação quanto o seguimento daquele cadastro. A fiscalização também cabe ao promotor da infância. Uhum. Existem estudos que apontam que o perfil da criança que entra nesse programa de adoção é diferente do perfil das crianças procuradas pelos casais no processo de adoção. Os casais geralmente procuram bebês, meninas, da cor branca, quando o que a gente encontra nas instituições geralmente são meninos, pardos ou negros e mais velhos, não bebês. Isso tem mudado? Tem melhorado a questão de adotar crianças um pouco maiores, mas infelizmente a busca ainda é por menores de 5 anos. É tanto que há campanhas, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público e inclusive governamentais, no sentido de incentivar a adoção de crianças maiores e de adolescentes. E o outro caso também são os irmãos. A gente busca incentivar a adoção de irmãos para que não haja o rompimento do vínculo tanto afetivo quanto sanguíneo existente. No Brasil também nós temos alguns estudos que apontam a existência de um racismo cordial, aquele que acontece nas entrelinhas, né? Não de uma forma tão direta. Isso tem sido um entrave para a adoção interracial, ou seja, de um casal ou uma pessoa branca adotar crianças negras no nosso estado e no país? Via de regra, não é realmente um entrave, porque as pessoas que estão no Cadastro Nacional de Adoção, elas não têm, em regra, essa restrição tão específica. Em muitos casos, os casais e as pessoas realmente procuram crianças ou adolescentes que sejam mais parecidos fisicamente com os próprios adotantes. Mas essa não é a regra. Essa questão interracial não tem interferido tanto. Na verdade, a maior restrição que ainda existe é em relação a crianças e adolescentes portadores de doenças não tratáveis, portadores de HIV
e crianças com deficiência física ou mental. Esses são os piores casos, assim, as piores questões para a gente conseguir um lar para essas pessoas. Na sua opinião, qual tem sido o posicionamento do Ministério Público e do Judiciário sobre a questão da adoção de crianças e adolescentes feitas por casais homoafetivos? A celeuma é exatamente quando se coloca o casal, porque individualmente já é pacífico que homossexuais adotem ou postulem individualmente a adoção de crianças ou adolescentes. Isso já é pacífico, já aconteceu, inclusive no nosso estado, já muitas vezes. A questão é exatamente quando se fala do casal postular, enquanto casal homoafetivo. Mas isso vem mudando, porque depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2011, que aceitou a união homoafetiva como sendo união estável, equiparando até ao casamento, isso vem mudando o posicionamento dos tribunais. E muitos tribunais já se posicionaram a favor da adoção por casal homoafetivo. Tanto o Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, o Paraná, São Paulo e até o Superior Tribunal de Justiça já regulamentou também, já aprovou a adoção feita por casais homoafetivos. Aqui na Paraíba a gente já teve algum caso? De casais, ainda não. Pelo menos do meu conhecimento, ainda não. Mas é uma coisa que vai ser seguida, na minha opinião vai ser seguida, porque, como eu falei, o princípio é exatamente o melhor interesse do menor. Então, se é melhor para o menor ficar com um casal, seja ele homossexual ou heterossexual, ou uma pessoa específica, branca, negra, ou quais sejam as circunstâncias, então a gente deve acatar aquele interesse do menor naqueles casos. Se o casal homoafetivo preenche os requisitos, foi avaliado pela equipe multissetorial e preenche os requisitos todos que são imputados a todos os outros pretendentes, por que não deferir o pedido deles? Okay. Para finalizar, eu gostaria que a senhora orientasse as pessoas interessadas na adoção ao que elas devem fazer, como elas devem proceder. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que o ECA regulamenta que se alguém souber, seja o diretor da maternidade, uma enfermeira ou um médico que souber de uma mãe que quer doar o seu filho, é obrigação comunicar ao juiz da Vara de Infância e Juventude. Isso se não ocorrer, é uma infração administrativa e também é crime, se isso for feito para intermediar uma adoção à brasileira ou uma adoção dirigida. Então, esse é o primeiro aconselhamento que eu dou. E em relação aos casais, eu aconselho que procurem também as varas de infância e juventude para procurar fazer a habilitação e então entrar no Banco Nacional da Adoção, fazer o cadastro e seguir o que já vem sendo feito e regulamentado pela nova lei da adoção. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.